partindo para nossa questão, pessoal, a gente tem aí uma questão da prova de 2022/2 das Ciências Médicas, né? E aí a gente já tem a apresentação de uma imagem, galera, em relação a mosquito, né? Temos ali um mosquitinho, aparentemente se trata de uma manchete, né, que vai falar que os primeiros testes ao ar livre, né, com mosquitos geneticamente modificados foi um sucesso. Então, a gente vai ver do que se trata ali essa modificação genética. Vamos ver o que o texto manda pra gente. Bora lá. Uma empresa privada que lançou mosquitos geneticamente modificados ao ar livre na Flórida disse que o experimento foi um sucesso. Isso quem relatou foi Emily Waltz para Nature, né? Nature é aí a revista de medicina e tudo mais, beleza? De medicina, de tecnologia e tudo mais. A Oxitec, que é uma empresa de biotecnologia com sede no Reino Unido, né, foi fundada inicialmente na Universidade de Oxford. Ela lançou, né, alguns insetos com a intenção de conter algumas populações de mosquitos selvagens, ou seja, mosquitos não típicos, vamos dizer assim. A empresa ainda não publicou relatório, né, sobre o experimento, mas alguns representantes dela falaram que durante um webinar, né? O webinar é um encontro virtual que pode ocorrer de qualquer forma. Grandes empresas podem fazer, empresas pequenas e tudo mais, né? Quase que uma conferência, vamos dizer assim, no início desse mês, que os resultados foram promissores. A Oxitec já tinha testado os mosquitos modificados geneticamente em campo no Brasil, no Panamá, nas Ilhas Caimã e também na Malásia, de acordo com a revista. Mas esse foi o primeiro teste ao ar livre dos mosquitos alterados geneticamente nos Estados Unidos, beleza? E aí a gente tem aí uma fala, né? A gente tinha uma série de resultados de desempenho importantes que a gente estava esperando atingir. E de fato conseguimos alcançar todos estes resultados no teste em questão, disse Nathan Rose, que é chefe de assuntos regulatórios do Oxitec. E o texto continua falando, né, que alguns cientistas, pesquisadores da Oxitec modificaram geneticamente os mosquitos da Aedes aegypti, que é conhecidíssimo por nós, né? Que é uma espécie invasora que pode transmitir doenças muito prejudiciais à saúde, como a febre amarela, a zika e a dengue. E eles projetaram os mosquitos para que eles não picassem as pessoas, né? E fossem machos, ou seja, para não serem fêmeas. E injetaram neles um gene que é letal para as fêmeas, que mata mais ou menos metade de todos os novos mosquitos e ajuda a controlar aí, né, a população de mosquitos, né? E aí o texto vai continuar, pessoal, falando que quando os pesquisadores, né, colocaram os ovinhos de mosquitos modificados em algumas propriedades privadas ali na Flórida, a, a, a intenção era de que os mosquitos modificados fossem se acasalar com mosquitos selvagens e aí a eficácia da manipulação genética ia ser confirmada, né? E que para estudar os insetos, os pesquisadores instalaram alguns dispositivos de captura para coletar mosquitos adultos e ovinhos, de acordo com a Nature. E eles descobriram que quando os mosquitos que foram mexidos, né, eles se desenvolviam e se tornavam adultos, o alcance de voo era semelhante aos dos selvagens. E os insetos machos modificados se acasalaram, né, com fêmeas selvagens, que colocaram ovinhos, né, que a empresa levou para um laboratório para observar enquanto, né, eles eclodiam, né, no caso, assim, rolava o processo natural de nascimento ali dos mosquitinhos. Essa análise de mais de 22 mil ovos indicou que só mosquitos machos chegaram à idade adulta e que o gene funcionou como eles queriam, porque matou matou a prole feminina, né, que durou ali só de 2 a 3 meses, cerca de 3 gerações de mosquitos, e os mosquitos que tinham o tal gene, né, eles foram encontrados só a 400 metros dos locais de onde eles foram libertos, né, libertos é ótimo, soltos.
E aí a gente tem um outro comentário, né? Isso é basicamente o que esperávamos, disse Rose durante o webinar. Isso realmente confirma a natureza autoeliminante desses genes. E eles não vão aguentar a longo prazo no ambiente, né? E aí, a indicação de que a Oxitec está aguardando aí liberação no estado, né, para fazer mais testes para estudar os efeitos das modificações genéticas do número de mosquitos locais. O texto continua falando, né, que a empresa também quer soltar mosquitos alterados, né, geneticamente em locais de teste na Califórnia, né, de acordo com a Nature. Em março, a Agência de Proteção Ambiental deu aval para a Oxitec liberar 2 milhões, né, 2,4 milhões de mosquitos alterados nos dois estados, ou seja, na Flórida e também na Califórnia. O projeto foi recebido com uma reclamação, assim, né, dos moradores dos locais em que ocorreram os testes, né, ou melhor, que ocorreriam os testes, que seriam a Califórnia e a Flórida, desde que foi anunciado pela primeira vez em 2011. Mas, no final das contas, né, o estado acabou liberando e deu aval para eles continuarem, beleza? E aí, o texto continua falando que, apesar do objetivo final, né, da empresa, ou melhor, do estudo da empresa, né, fosse diminuir a potencialidade da transmissão de doenças, né, que esses mosquitos transmitem, e também reduzir a população dos insetos em si, esse resultado vai ser muito difícil de se estudar, né? E aí a gente tem a indicação de que Thomas Scott, que é um entomologista, não sei que especialidade é essa, da Universidade da Califórnia, disse para Nature, né, que vai ser complicado, porque não tem muito surto da doença nos Estados Unidos para conseguir fazer um estudo decente, ou seja, quantitativo. A gente tem que lembrar que estudos não podem ser só qualitativos, né? Porque às vezes uma análise não vai corresponder a um todo, né? E é o que acontece nesse caso. Não tem ocorrência decente, assim, suficiente para esse estudo, né? E além disso, surtos podem acontecer mesmo quando o número de mosquitos é baixo, né? E aí ele continua, eles não são capazes de fazer um teste para mostrar que isso realmente, né, tem impacto significativo na saúde pública. Mesmo assim, locais de controle de pragas, né, apoiaram o estudo da Oxitec, né, porque antes de 2019 não tinha nenhum caso de dengue na Flórida desde 1934. Mas em 2009 e 2010, 88 pessoas, né, em Key West tiveram a dengue, né, tiveram dengue na Flórida, que vai causar erupção cutânea, náusea, dor no corpo, vômito. E aí, em 2020, 72 pessoas também pegaram dengue, né? Pegaram vírus, de acordo com André Leal, que é diretora do Departamento Distrito de Controle de Mosquitos na Flórida, que também falou durante esse webinar, né, durante esse encontro. E a Leal ainda continuou dizendo que a espécie do Aedes aegypti vai compor só 4% da população de mosquitos da Flórida, por exemplo, né? Mas causa 100% das doenças transmitidas por mosquitos na área. Então isso vai reforçar a ideia, gente, de que a quantidade de mosquitos às vezes não vai impactar nisso, né? No número de doenças. E ela ainda continuou dizendo que os insetos são muito difíceis de controlar e eles podem se tornar resistentes a pesticidas, né? E ela continua: estamos procurando novas formas para colocar, novas ferramentas para colocar na nossa caixinha para poder ajudar a controlar esse mosquito especificamente, né? E não existe uma solução mágica. E estamos realmente esperançosos de que vamos encontrar algo que pode integrar com o resto dos nossos métodos de controle. Então a gente tem aí, gente, basicamente um estudo que não pode ser exatamente comprovado por causa da quantidade de mosquitos que existe, ou melhor, não por causa da quantidade de mosquitos, mas por causa da quantidade total de casos, né? E aí é interessante dos artigos é que
eles fazem propostas interessantes, mas às vezes não são tão estabelecidas mais pra frente, porque não dá pra comprovar, ou tem algum empecilho e tudo mais. Mas, gente, a ciência é assim, né? A gente vai se basear num ponto para depois construir outro, e cada um vai pegando o que já foi passando e vai testando para melhorar em nossa vida, né? Mas assim, basicamente, o estudo é muito novo, né? É novo e não reflete necessariamente, não afeta necessariamente a realidade das pessoas, beleza? Mas é um estudo interessante sim para se analisar e tem algumas colocações muito pertinentes, tranquilo? Partindo para nossa questão, pessoal, bora lá. O nosso comando vai querer saber o seguinte, né? Como, ou melhor, de que forma, né, a manipulação genética dos mosquitos foi desenvolvida, né? O que processos ela envolveu. E vamos analisar aqui as nossas alternativas, né? Letra A, inserir um gene que mataria os mosquitos fêmeas, né? E aí, gente, a gente já tem aí a colocação da nossa alternativa correta, né? Porque as mosquitas, vamos dizer assim, né? Elas conseguiram nascer, né? Porque teve a eclosão dos ovos, houve a colocação dos ovinhos e tudo mais, né? Parte da população de machos morreu e as fêmeas não resistiram ao processo. Então, sim, nós temos a colocação de um gene, né? Que matou aí, né? Que mataria as fêmeas, beleza? Vamos ver por que as outras alternativas estão incorretas. Criar mosquitos menos resistentes a pesticidas. Pessoal, a gente tem um extrator de velocidade, porque o texto não vai mencionar essa resistência a pesticida em relação à manipulação genética. Vale lembrar que no final do texto, né, a gente tem a colocação da Leal, né, que vai mostrar pra gente que é uma possibilidade, né, uma projeção futura de que os mosquitos, de fato, desenvolvam uma questão com os pesticidas, mas isso não tem relação com a manipulação genética em si. Então, muita atenção para não misturar as coisas, beleza? Letra C, né? Desenvolvimento de genes que impediriam as fêmeas de colocar ovos. Pessoal, distrator de interpretação indevida, porque houve colocação dos ovinhos, as fêmeas nasceram, os machos nasceram, parte dos machos chegou até a fase adulta e as fêmeas foram de base. E aí a gente tem a letra D, né? Seria aí a projeção de mosquitos machos que não seriam capazes de acasalar. Gente, interpretação indevida, porque teve acasalamento, teve a colocação dos ovos, mas as fêmeas dançaram, né? O ponto ali era matar a fêmea, né? E também acabou matando uma parte da população de machos, mas o ponto era não foi só impedir aí esse acasalamento, beleza? Então, gente, nós temos aí uma questão de nível fácil, questão tranquilinha, de boa. As alternativas elas estão fáceis de encontrar no texto, né? Bem tranquilo. Comenta aí embaixo se você concorda, discorda, se você acha que a questão é média ou difícil. E eu vejo você na próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.